Sakamoto contou no nosso site, né, sobre o Leonardo, o cantor Leonardo, que tem terras, né, e foi constatada a presença de trabalho análogo à escravidão. É isso, né, Sakamoto? Conta pra gente qual foi sua apuração. O Leonardo, inclusive, se manifestou. A gente tem esse momento, mas conta pra gente, pra quem não ouviu, não tá sabendo o que aconteceu exatamente. Então, Diego, o governo divulga a cada 6 meses, né, desde 2003, a chamada lista suja do trabalho escravo. É um cadastro, né, com nomes de empregadores, pessoas físicas e jurídicas que foram palco de resgate de trabalhadores escravizados, né, e tiveram chance de defesa administrativa em duas instâncias, e aí o nome vai para lá e fica por 2 anos. É considerado pela ONU como uma das principais instrumentos de transparência, de combate ao trabalho escravo em todo o mundo, porque permite as pessoas saberem o que está acontecendo, inclusive tomar as atitudes que precisam ser tomadas, comerciais, financeiras, o que quer que seja. O que aconteceu é que na atualização que foi divulgada nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, um dos 176 novos nomes que apareceram na lista, né, foi exatamente o nome de Emival Eterno da Costa, que é conhecido por todo mundo como o cantor sertanejo Leonardo, né? Ele acabou entrando na lista suja do trabalho escravo devido a uma fiscalização ocorrida, né, no final do ano passado nas fazendas Talismã e Lacanca, né, no município de Jussara, interior de Goiás, onde quando foram encontradas 6 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições de trabalho escravo contemporâneo, né? Dormiam em casa abandonada, não havia água potável, não havia banheiro, não havia cama, eles dormiam numa área improvisada com tábuas de madeira cobertas, né? De colchão, de cobertor, galões de agrotóxicos, tinha um odor horrível, tinha inseto, tinha morcego, tinha tudo, né? Uma situação muito, muito, muito ruim. E ao mesmo tempo tem histórias. No final de julho, o cantor comemorou seu aniversário numa festa luxuosa na mesma propriedade. A propriedade é avaliada em 60 milhões de reais. Conta com mansão, piscina, quadras, bangalôs e tudo mais. E aí o Paulo Vaz, o advogado de Leonardo, ele falou com a Repórter Brasil, né? Justificou-se que aí o caso aconteceu numa área arrendada, né? Que a responsabilidade era do terceirizado, né? E de que foram pagas indenizações, tudo. Ele esperava que tudo tivesse sido arquivado. O que acontece é que, vamos lembrar o pessoal, quando alguém é flagrado com trabalho escravo, tem várias ações possíveis. Você tem a punição criminal, você tem a punição trabalhista e você tem a punição administrativa, que vem dos autos de infração, né, da fiscalização, que foi tocada, inclusive, pelos auditores do Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Não era uma ou duas pessoas, não. Era um grupo grande, um grupo de fiscalização móvel. Então, o que acontece é que eles falam que foi um terceirizado, tudo isso mais, só que a própria fiscalização diz que a responsabilidade pelo que aconteceu era sim do proprietário da fazenda, era sim do cantor Leonardo, e que é o responsável, né, dessa situação. Toda a responsabilidade na fiscalização foi colocada em cima do cantor Leonardo, que seria o responsável pela situação. E aí o que acontece agora é que ele falou nas redes sociais, falou que a responsabilidade era de um terceirizado, mas ele vir a ter problemas, inclusive a propriedade, né? Ela pode sofrer sanções, dificuldade de conseguir crédito para financiamento, entre outras coisas. Ele pode pedir uma liminar, sair por decisão judicial, mas por enquanto você tem isso, né? O cantor Leonardo na lista suja que existe desde 2003. Vamos colocar, a lista suja de trabalho escravo não é nova, existe há 21 anos e por ela já passaram muita gente. Ô Sakamoto, vamos ver o que disse o cantor Leonardo depois de essa notícia ser revelada. Veja. Então, gente, boa tarde. Eu estou aqui, confesso a vocês que surpreso e muito triste por meu nome estar sendo aí vinculado no meio, televisão, rádio, no meio da internet e tudo mais. Quero dizer para vocês que em 2022 eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, sei lá, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser, entendeu? E nisso
surgiu um funcionário lá nessa fazenda que eu arrendei, que eu não conheço, nunca vi falar, nunca vi. E de repente eu fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, com todo respeito a vocês. Foi muito bem recebido lá na minha fazenda. E foi lavrada uma multa, né, para mim que sou o proprietário da fazenda, mas não da fazenda Talismã, da fazenda Lacanca, onde eu arrendei para ser plantada a soja, entendeu? Então, até aí a gente respeita o Ministério Público, tudo, mas essa multa para mim veio, a gente acertou tudo, inclusive já está arquivado essa multa, já foi arquivada, já foi tudo acertado, pagamos, né, a multa. E não conheço quem estava lá naquelas casinhas, quem os colocou naquelas casinhas lá, porque, gente, eu já plantei tomate, eu já sei como é que é, a vida é difícil lá. Eu, do meu coração, jamais eu faria isso, entendeu? Então, Bom, eu vimos acho aí que... então um trecho, né, do que disse o cantor Leonardo nas redes sociais Só dele, Sakamoto. Só para comentar, o Diego, acho que é importante também falar que é o seguinte: quando o pessoal fala, mas a pessoa não sabia, etc. Tem muito empregador que vai dizer que não sabia, tem uns que não sabiam mesmo, tem outros que não, que sabiam de fato, né? Do ponto de vista da lei, pouco importa se você sabia ou não das condições de trabalho na sua propriedade, você é responsável por aquilo que está acontecendo lá. E a gente, o que a fiscalização encontrou, eu só contei um pedacinho, a capivara é bem grande. O que a fiscalização encontrou não é irregularidade trabalhista que qualquer empregador do Brasil pode estar sujeito. E aí conserta, resolve, paga uma multa ou não. Estamos falando aqui, é um caso extremo, é um caso de trabalho análogo de escravo. E aí colocar o seguinte, o que a fiscalização coloca é que o local onde os trabalhadores foram resgatados ficava em uma área contígua à Fazenda Talismã, também pertencente a Leonardo, que em 2022 o terreno foi sim arrendado para um terceiro, encarregado de plantio de grãos, mas segundo a fiscalização, a limpeza e preparação do local ainda seriam responsabilidade do cantor e é com base nisso que ele foi identificado como empregador, Diego. Raquel, quer falar? Não, só tirar essa dúvida com o Léo. O que consistia essa limpeza e preparação, Léo? Olha, segundo a fiscalização, tô olhando aqui o relatório, né? Era limpeza diária, né? E aí o pessoal é uma das atividades, Raquel, mais pesadas essa. Normalmente que é a área que é uma área adaptada a partir de desmatamento ou é uma área que era pasto e acaba tendo que virar para virar grão. O pessoal tem que catar raiz, tem que catar tronco, tem que limpar a área, porque para garantir que um maquinário pesado possa passar sem machucar maquinário de milhões de reais, né? E aí o que aconteceu? Os trabalhadores reclamavam, né, que acordavam antes das 6 da manhã, né, e ficavam arrancando pedras, ficavam arrancando raízes, ficavam arrancando tocos de árvore, sem equipamento de proteção nenhum, as refeições eram feitas de forma precária embaixo de uma árvore, a água também era armazenada de forma precária. Segundo a fiscalização, metade dos trabalhadores estava 12 dias direto, sem descanso, trabalhando de domingo a domingo, inclusive o adolescente, né, que também foi resgatado, né, no meio disso. Lembrando que o encontro de um adolescente nessa situação é enquadrado na lista de piores formas de trabalho infantil, nesse tipo de limpeza para preparo do terreno para cultivo de soja, né? É considerado extremamente danoso para qualquer situação. E aí o trabalhador que estava lá também adoeceu, teve trabalhadores que ficaram doentes por conta disso, né? E os trabalhadores diziam, todos eles no momento do resgate, questionados de quem era o proprietário, eles falavam, é do cantor Leonardo. Agora entendi. O Leonardo era o responsável por deixar a terra limpa e preparada para que o arrendatário viesse e cultivasse. É que eu acho engraçado, porque a desculpa sempre utilizada, é claro que esse caso, né, tem que ser investigado, levado às vias da justiça, ele vai ter o direito de defesa dele, mas sempre quando o sujeito é pego nesse tipo de contravenção, ele diz, não, arrendei, passei para frente, era outro que estava alugado, não tenho nada com isso. Gente, por favor, né? A sua propriedade, a pessoa está vivendo ali, mesmo que você tenha alugado para um terceiro, nas condições dessa que o Leonardo está descrevendo, e você simplesmente ignorou que aquilo estava acontecendo na terra que era sua.
É uma coisa assim grave demais para você simplesmente alegar que você fechou os olhos, né? Que você entregou para um arrendatário e simplesmente não viu. Enfim, você vai ter que realmente passar pelos meandros da lei, mas o bom senso nos diz que está complicado, né? Pois é, né? A gente sabe que o Leonardo tem muitos shows, mas tem muitos funcionários também, né? Podem verificar as propriedades dele. E ele próprio falou ali, né? Que ele já catou tomate, ele sabe como é dura a vida, né? Não sei. É tão A gente não está difícil, né? falando de ficar verificando o foco, mas ele tem todo um staff à disposição dele que cuida do patrimônio, dos investimentos, dos diversos Lógico. negócios que certamente estão circulando ali pela fazenda, olhando as fazendas que estão arrendadas e que sabiam da situação dessas pessoas. Eu duvido, né, que os administradores da Fazenda Talismã não sabiam em que condições viviam os empregados que estavam na fazenda ao lado.